A temperatura na entrevista de hoje, a gente vai falar sobre as perspectivas para o ano que vem do ponto de vista econômico. E para isso convidamos o sócio administrador do escritório InvestSmart, a filial da XP Investimentos em Lajeado, para projetar o ano que vem do ponto de vista do mercado financeiro. Alexandre Lopes, seja bem-vindo à Rádio Independente, também bem-vindo a Lajeado com o escritório. A gente esteve acompanhando a inauguração recentemente e que é uma oportunidade para os investidores aqui da cidade terem uma consultoria personalizada mais próxima, que fica ali no edifício Open Mall, ali às margens da 386 no bairro Americano, em Lajeado. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Nicolas. Primeiramente, quero agradecer o convite para participar aqui do programa, poder falar um pouco mais do cenário econômico que a gente projeta para o ano que vem, principalmente do ponto de vista financeiro. Muito obrigado. Bom, a gente tem muita perspectiva em relação a como será o ano que vem, tendo em vista o cenário de incertezas que a gente vive. Ano que vem é ano de eleições e também isso impacta muito na economia e chama muito a atenção como no Brasil, e especialmente no Brasil talvez, a política é tão colada com a economia, onde decisões políticas acabam afetando diretamente o mercado financeiro. Exatamente. Existe uma grande pressão externa por saber um pouco mais do que vai acontecer ano que vem, os rumos que o Brasil vai tomar a partir das eleições, né, sendo o candidato X ou o candidato Y que ganhar. Mas geralmente o ano de eleições a gente chama que é um ano de muita volatilidade. Qualquer coisa pode afetar o mercado, então a gente tem que estar preparado para qualquer tipo de resultado, né? Tanto nós quanto os nossos investidores. Bom, mas falando mais a respeito desse ano, antes da gente chegar então no ano que vem, que tem essa questão política também interferindo, a gente está prevendo aí um PIB chegando aí na casa dos 4,5%, é um crescimento que chama atenção, mas em função de uma base muito baixa que foi 2020. Exatamente, Nicolas. Então, 2020 a gente teve uma recessão muito forte decorrente da pandemia. 2021 houve uma recuperação, não tão rápida quanto a gente achou que ia ocorrer. Na verdade, alguns setores ainda sofrem muito, como os setores de serviços aqui no nosso país. Existe também um grande déficit de insumos, né, principalmente na construção civil, que hoje é um dos setores que mais agrega valor ao Brasil. Então, a gente esperava muito mais de 2021. Houve um aumento muito forte da taxa de juros dentro do nosso país. Isso faz com que a gente entre num cenário em que existe uma escassez de crédito, porque o crédito fica mais caro. Se o crédito fica mais caro, as empresas tomam menos recursos das instituições financeiras e acabam crescendo menos do que elas poderiam crescer. Antes de entrar na questão de 2022, eu gostaria que comentasse um pouquinho como atua a empresa de vocês, né? A InvestSmart. Como é que ela atua? Como é que as pessoas buscam o trabalho? Como é que é feito? Daqui a pouco, para quem não entende muito como funciona esse mundo dos investimentos. Bom, um escritório de investimentos ele trabalha com uma assessoria personalizada. Não existem produtos prontos, não existem produtos de prateleira. A gente tem que entender o perfil de cada investidor. Ele vai chegar lá, vai conversar com um dos nossos assessores e, a partir disso, vai ter um plano montado para ele, onde ele vai encontrar diversas formas de investir e vão ser apresentados os produtos para o perfil dele, né, de acordo com o que ele tem de objetivo financeiro na sua vida. Seja comprar um imóvel, seja aposentadoria, seja a faculdade dos seus filhos. Isso tudo a gente vai ter que descobrir, né? Então ele vai ter que fazer um trabalho muito próximo de conversar realmente sobre a vida dele com o assessor. Esse é um momento muito interessante porque você reflete sobre o que você quer para o futuro. Quais são os seus sonhos? O que é importante para ti? É uma viagem? É um curso? É comprar um carro? É comprar uma casa? É livre, cada um vai ter o sonho que quiser. E o escritório de investimentos, ele vai auxiliar a realizar esses sonhos. Ou seja, e começando pequeno, acho que isso é interessante. Poxa, e talvez desmistificar essa questão dos investimentos que, num olhar mais simplório, pode parecer, não, isso é para quem tem muito dinheiro. Mas para tu conseguir reunir um capital, de alguma forma tem que começar. E até para explicar melhor como que as pessoas podem começar a investir, a partir de quanto, eu acho que olhar agora e dizer, poxa, não tenho dinheiro. Se continuar pensando assim, vai continuar sem tendo dinheiro, se não tiver nenhum tipo de planejamento.
Exatamente. Hoje a gente não tem capital mínimo para começar a investir conosco. As pessoas podem nos procurar, podem não ter ainda o recurso, mas querem conhecer o serviço, querem conhecer o que a gente pode fazer por elas. A gente não tem oportunidade só de investimentos. Hoje a gente tem uma plataforma financeira completa, então a gente consegue oferecer qualquer tipo de produto do mercado de acordo com a necessidade do cliente. Mas o mais importante é ele ir lá e dizer para ele o que ele quer. É para ele saber como chegar lá. A gente vai desenhar isso daí para ele. Então, se ele quiser começar com 1.000, se ele quiser com 2.000, se ele tiver 10.000, isso para nós não tem importância. O mais importante é ele dizer o que ele quer, né? E aí a gente vai desenhar junto ali como chegar lá. Aí vocês indicam a poupança aí, mais indicado. Hoje a poupança ela é um dos piores, não pode nem ser chamado de investimento aqui no nosso país, né? Porque quem deixa dinheiro na poupança hoje acaba perdendo dinheiro, já que ela entrega aí cerca de 70%, 80% do CDI, perde em muito para a inflação, né? Então a gente tem que realmente desmistificar, tirar o medo. Existe um grande medo que as pessoas acham que corretoras de investimento só vão para a Bolsa de Valores, né? Sendo que a gente tem na nossa plataforma mais de 400 fundos de renda fixa hoje, né? E só não é pior botar na poupança do que embaixo do colchão. É verdade. Tá, mas eu acho que o importante também, tem algum tipo de taxa? Como é que funciona? Como é que vocês também se sustentam nesse negócio? Bom, o grande diferencial das corretoras de investimentos está exatamente nesse ponto que tu tocou agora. A gente só ganha dinheiro enquanto que o nosso cliente está ganhando dinheiro. A gente ganha dinheiro através da rentabilidade das nossas carteiras, através das operações que a gente faz. E lembrando sempre que para a gente ganhar, o cliente tem que estar ganhando, né? Se eu montar alguma operação no meu cliente ele tiver prejuízo, eu não ganho um centavo com isso. Então, eu preciso que ele realmente ganhe dinheiro e isso evita que a gente tenha conflito de interesses com o nosso cliente. Acaba aquela relação do um perde, o outro ganha, o outro perde. Tem que ser uma relação de ganha-ganha. É o principal ponto que faz a grande diferença das corretoras de investimento para as outras instituições financeiras do nosso mercado. Para quem investe ou para quem está pensando em investir, então, para 2022, o que se pode indicar ou quais seriam os melhores caminhos? Bom, a primeira regra no mundo dos investimentos é sempre diversificar. É o que a gente fala, é não colocar todos os seus ovos na mesma cesta. Não tem como acertar o alvo em qualquer ano. Aquele cliente que tem uma diversificação boa dentro da carteira, que está investindo em renda fixa, que está investindo em alguma coisa pós-fixada, está investindo fora do país também, está investindo na bolsa. Se ele tiver tudo isso na composição da carteira dele, ele vai estar sempre ganhando em alguma ponta. É impossível ganhar em todas as pontas, mas é muito possível ganhar na maioria delas. É só que tem que ter diversificação, tem que entender o mercado. E muita gente acaba não entendendo. Para isso servem os assessores de investimento. Eles vivem o mercado, como a gente diz, né? Às vezes uma pessoa ali, um médico, ele não vive o mercado, o trabalho dele é outro, né? O trabalho do assessor de investimentos é estudar o mercado o dia inteiro. Então é o trabalho dele, por isso que a gente tem que procurar um profissional daquela área para ajudar. Bom, e no momento de escolher como que vai ser feito esse investimento, vocês fazem toda essa consultoria ou daqui a pouco dá para dizer uma área que talvez seja mais promissora para o ano que vem, que a gente pode tentar antecipar? Bom, vamos seguir ainda 2021 um pouquinho, né? 2021, o setor da tecnologia, principalmente mundialmente falando aí, ele avançou muito, o setor da saúde também avançou demais, então a gente pode continuar com esses, vamos dizer assim, esses clichês dos últimos 5 anos foi o que deu muito resultado, né? Principalmente o setor da tecnologia. Então, a gente continua apostando muito nele, vai indo para frente ali. O setor de uma preocupação mais ambiental também está muito em voga, mas ainda não despertou tanto a curiosidade, mas vai vir forte. Mas principalmente esses setores de sempre, eles vão continuar sendo os marcos do mercado. Aí. O Cruzeiro vai subir para a Série A? Bom, o nosso envolvimento nessa operação ela foi ligar o clube ao investidor, né? Que é um dos papéis hoje da XP como Investment Bank. Vai fazer a mesma coisa com o Botafogo. É uma área que tem crescido muito dentro da empresa e
tomara que suba, né? Assim como outros clubes aqui da região sul que precisam voltar também para a Série A. É interessante citar o caso do Cruzeiro, né? Porque foi notícia no mundo inteiro e chamou muito a atenção a compra pelo Ronaldo do Cruzeiro, que agora é uma empresa e agora passa a ter um administrador. Muda a relação que se tinha antes, associativa do clube, e agora para um clube empresa. Exatamente. É um modelo que já é adotado em muitos países. A gente pode tomar como exemplo, né, os Estados Unidos, onde os clubes são empresas e a liga é uma grande empresa. Os clubes são sócios dessa liga e lá dá muito certo, né? Os clubes visam principalmente os lucros dos seus acionistas e aqui não vai ser diferente, né? Eles vão tornar o clube empresa, né? Não vai ser mais aquela associação sem fins lucrativos. Realmente vai visar o lucro e vai virar um negócio, né? Como nós empreendedores achamos que deve ser qualquer tipo de negócio. Os canais de contatos com vocês, por exemplo, para quem gostaria de entender melhor como funciona, né, essa questão dos investimentos, se pode, se não pode. Tu já falaste que sim, que todos têm essa possibilidade, né? Claro, conforme a realidade de cada um, passando isso para vocês, vocês fazem essa avaliação. Mas para chegar até vocês, né, esses canais, é possível via rede social? Tem algum contato telefônico? É direto na empresa? Como é que funciona esse primeiro contato para quem não tem nenhum tipo de experiência nesse sentido, assim? O primeiro contato, né, hoje, como a gente falou aqui no início, nós somos da Invest Smart, né? O cliente pode nos procurar, a gente está no Instagram, a gente tem site próprio. Quando ele faz o cadastro lá, ele recebe um contato da cidade para falar. Hoje estão lá os contatos dos assessores do nosso escritório, ele vai ser direcionado para um deles e o assessor vai fazer o primeiro contato com ele para marcar a visita, o cliente conhecer o escritório e também poder conversar um pouco mais sobre os seus objetivos. Interessante também a gente destacar algumas dicas em relação a esse mercado dos investimentos. Rentabilidades fora do normal, eu acho que é interessante mostrar para as pessoas uma imagem real de quanto ela pode de fato ganhar. Então, o que são percentuais aceitáveis e o que são percentuais aí fora da curva, assim, que ou aquela coisa que é bom demais para ser verdade. Nós temos que observar muito o que aconteceu nos últimos anos, né? Eu venho acompanhando o mercado financeiro há quase 9 anos já e a gente vê aquelas pirâmides nascendo e se destituindo no meio do caminho, prometendo rentabilidades de 15% ao mês, 10% ao mês. Existem clientes que conseguem 15% em um mês? Existem, né? Clientes que operam em mercados diferentes, mercados de opções, mas conseguir todos os meses sem risco algum como eles oferecem não existe. Hoje, investimentos sem risco, que a gente pode dizer, são muito poucos. Hoje, a poupança, a gente pode dizer, eu falei agora há pouco, né? Não dá para chamar de investimento, mas ela não tem risco porque está ali numa instituição mais sólida, né? Com anos e anos de mercado. Mas é aquilo, se o cliente ele quiser milagre, ele não vai conseguir. Ele realmente precisa entender o mercado. Percentuais aceitáveis hoje é o que a gente fala de CDI, né, que é balizado pela nossa taxa Selic. A maioria dos investimentos tem como benchmark esse índice, outros tem como benchmark o Ibovespa, né, superar a nossa bolsa de valores. É isso que ele tem que ficar atento. Mas o principal de tudo é procurar alguém da área para entender o mercado, né? Entender um pouco mais. Existem ganhos astronômicos no nosso mercado? Existem. Operando riscos astronômicos também, né? Então, a gente tem que balizar por esse... A rentabilidade acompanha o risco? Quanto maior o risco, maior a possibilidade de obter uma grande rentabilidade. Mas, ao mesmo passo, é possível de obter também uma grande perda. E como conversar com o cliente de vocês para poder justamente explicar isso? Que, bom, estamos oferecendo aqui uma proposta, coloque os seus ovos nessas cestas, mas talvez você vai perder alguns para poder ganhar, mas em compensação vai ganhar outros. Acho que é por aí. É por aí, porque a gente tem que entender o objetivo, saber onde é que aquela pessoa quer chegar, né? Ele quer ter 1 milhão daqui a 10 anos, bom, a gente vai explicar para ele como é que ele pode fazer isso. A gente vai explicar, obviamente, ali das metodologias que a gente entende que são as mais corretas, diversificando o portfólio dele, investindo em multimercado, investindo um pouco em ações, que podem dar uma rentabilidade maior, principalmente no longo prazo. O importante é que a pessoa nos diga assim, onde ela quer chegar, com qual o valor que ela tem na cabeça dela, né? Onde.
É importante entender que, assim como em outras áreas, né, até ele já comentou, o Alexandre já comentou isso, a gente busca um especialista para poder tratar, assim também na área dos investimentos, com certeza alguém que acompanha o mercado, que sabe o que está acontecendo, que consegue ter, né, uma previsão, pelo menos, do que pode vir a acontecer, é sempre importante. Eu gosto muito dessa área, especialmente em relação ao momento também de começar a investir. Poxa, tem alguma idade específica? Olha, quanto antes melhor, né? Mas eu acho que em função disso, quanto mais tempo você tem, mais rentabilidade se consegue. Então, quanto antes começar a investir, e é uma boa meta. E eu acho que pro ano que vem está pensando com mais profissionalismo em relação aos investimentos. O assessor de investimentos, as pessoas podem encarar como se ele fosse um alfaiate, vamos dizer assim, né? Você vai lá, num primeiro momento tira todas as suas medidas e no segundo vai lá experimentar o terno, o vestido. O assessor de investimentos, ele faz isso. Numa primeira conversa, ele vai entender todo o contexto de vida e a partir disso vai montar o planejamento. E a gente vai saber o quanto de risco a gente tem que se expor. Às vezes a gente não precisa expor a pessoa a nenhum risco para ela atingir o objetivo dela. Simplesmente pelo fato de ela ter encarado que o dinheiro dela no banco, ele não ia a lugar nenhum e a gente pode levar ela a um outro patamar. Muito bem. Certo, muito obrigada. Conversamos com o sócio administrador do escritório Invest Smart, filial de Lajeado, o Alexandre Lopes. Muito obrigada pela entrevista e um ótimo 2022 aí. Eu que agradeço o convite de vocês, um ótimo ano para todos nós aí. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Alexandre.